eu sou o Padre Jair Costa, da Diocese de Guarulhos, e estou na Comissão Episcopal da Liturgia, assessorando o setor música litúrgica. E neste encontro, vamos conversar sobre a música a partir da terceira edição do Missal Romano. Não a voz, e sim a vontade. Não o som, e sim o amor. Não as cordas, e sim o coração produzem o louvor que o ouvido de Deus escuta. Que a língua sintonize com a alma e a alma se harmonize com Deus. Este lindo poema já estava escrito na estante do coro da capela do convento de São Damião em Assis, onde Santa Clara e suas irmãs cantavam o ofício divino. Voltando ao texto do poema, Santa Clara destaca que a vontade, o amor, o coração, ou seja, as decisões, são mais valiosas para Deus do que o som, a voz e os instrumentos. Este poema de Santa Clara, embora seja tão antigo, ele nos inspira a viver esse novo momento na nossa igreja, onde esta terceira edição do Missal nos provoca a voltar às fontes da liturgia e do cantar litúrgico. Sobre esta nova edição do Missal, precisamos estar atentos não somente às novidades. É o momento da gente rever aquilo que já sabemos e nos colocar abertos a novos conhecimentos sobre liturgia e música. E vamos descobrir que as novidades talvez não sejam tão novas assim. Tem muitos elementos que vamos conversar aqui que já estavam presentes na segunda e até na primeira edição do Missal e que muitas vezes nós não prestamos atenção. Então, esse é o momento da gente rever, para a gente fazer de coração, em comunidade, da gente chegar àquilo que a liturgia deve ser. O encontro com Cristo em comunidade, revelação, sacramento, mistério pascal vivenciado. Vamos fazer um caminho até as fontes, as raízes. Vamos passar pelo Concílio Vaticano II, onde a Constituição Sacrosanctum Concilium deu diretrizes para a reforma da liturgia e para a música litúrgica. Vamos revisitar também a instrução do Missal Romano, que esclarece as direções apontadas pelo concílio, no tocante à celebração da missa e às músicas na missa. Antes da gente voltar às raízes do concílio e da instrução do Missal, vamos esclarecer o que é música litúrgica. Não é simplesmente música religiosa ou música católica, é a música que está a serviço do rito e da assembleia que celebra. Se a música cumpre essa função, aí sim ela pode ser chamada de música ritual, que está a serviço do rito que é celebrado. A música ritual, ela tem a obrigação, a função de tornar o rito sensível, inteligível para a comunidade que celebra. Temos encontrado ministros de música que nas celebrações utilizam músicas que tocam o coração. Não basta ser músicas que toquem o coração. Para que o coração seja mais que tocado, seja aquecido na experiência comunitária e motivado a ir à missão, precisamos fazer o caminho dos sacramentos e sacramentais, como a Igreja nos ensina. Nesse caminho, acontece o encontro com Cristo através da comunidade reunida, da palavra proclamada, da oração da comunidade e, principalmente na missa, no sinal da partilha do pão. Vamos ver, no Novo Testamento, alguns exemplos da força sacramental desses elementos simbólicos. Primeiro, a comunidade reunida. No capítulo 21 do Evangelho de João, o apóstolo Tomé só encontrou o ressuscitado depois de ser reconduzido à comunidade. Foi através do reencontro com a comunidade que Tomé se encontrou com Cristo ressuscitado. Segundo sinal, a palavra proclamada. Recordemos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O eunuco etíope lia a Sagrada Escritura e não compreendia. O diácono Filipe foi ao seu encontro, esclareceu a palavra para ele e aí o eunuco pediu o batismo. Ou seja, a acolhida da palavra tocou e transformou o coração dele. Terceiro sinal, a oração da comunidade. Em Atos, capítulo 7, vemos o apedrejamento do diácono Estevão. E ele ora por aqueles que o apedrejaram. Senhor, não leves em conta esse pecado. Quem era um daqueles que estavam aprovando o apedrejamento de Estevão? Saulo. Podemos então ver, pelos Atos dos Apóstolos, que Saulo encontrou Jesus também por causa da intercessão de Estevão. E por fim, o quarto sinal, a partilha do pão, em tantos momentos da vida de Jesus com os apóstolos. E também depois da ressurreição, a partilha do pão foi um sinal da presença e da ação do ressuscitado. No relato de Emaús, em Lucas 24, o evangelista coloca magistralmente esses 4 sinais, esses 4 passos para o encontro com o ressuscitado, que não só toca, mas aquece o coração e motiva para a missão. A comunidade reunida, a palavra proclamada, a oração de ação de graças e a partilha do pão. A partir destes elementos sensíveis,
É assim que o Senhor nos toca com os sinais sacramentais. Em outros momentos de oração, outros tipos de encontros, há vários sinais e símbolos que tocam o coração. Mas o caminho sacramental é este: a reunião da comunidade, a palavra proclamada, a oração e o sinal sacramental. A música litúrgica, o canto litúrgico, se inserem nesta dinâmica, dependem desses passos para serem eficazes na sua função. Agora, voltando às raízes. No Concílio Vaticano II, a Constituição Sacrosanto Concílio, no ponto número 7, fala das várias presenças de Cristo na liturgia, quando a igreja reunida em assembleia ora e salmodia, a presença na palavra que é proclamada, a presença no sacrifício da missa e nos demais sacramentos. Esta mesma Constituição, no capítulo 1, fala dos princípios gerais da reforma litúrgica e insiste na participação do povo, para que a participação do povo em assembleia seja plena, ativa, consciente. A música tem um poder de fazer essa participação tornar-se ativa, quando envolve a pessoa toda e todas as pessoas. Porém, se ela está dissociada do rito, da assembleia, da liturgia, em vez de envolver, ela pode dissolver, se não for executada corretamente, de acordo com os ritos e em sintonia com a comunidade que celebra. Vamos então ver de maneira mais profunda essa participação. Para que a participação litúrgica seja realmente eficaz, é preciso que os fiéis sintonizem com as palavras e cooperem com a graça do alto. Que os fiéis participem da celebração com conhecimento de causa, ativa e frutuosamente, de maneira interna e externa. Desta maneira, os ministros da música precisam compreender que o seu serviço é conduzir a assembleia que celebra a esse nível de participação ativa, frutuosa e consciente. Recordemos a pedagogia da encarnação. O Senhor se comunica a nós através de sinais sensíveis, palavras, gestos, símbolos, espaços, cores, música. A participação na liturgia não pode ser uma participação apenas racional, apenas por textos, por palavras. Toda a liturgia é revestida de sinais sensíveis e a música é um sinal extremamente sensível. A sintonia de todos esses elementos simbólicos é um pressuposto para que a comunicação divina aconteça. Por isso, é extremamente necessário que os cantos estejam de acordo com a liturgia celebrada e, mais, numa linguagem musical acessível para a comunidade que celebra. A participação na música litúrgica não é simplesmente cantar a música que o povo gosta, ou que o grupo de animadores ou ministro da música gostem. Existe uma direção, uma orientação para que essa participação aconteça. Participação é tomar parte, é envolver-se. É fazer um caminho para que o canto, estreitamente unido ao rito, envolva a assembleia na celebração do mistério. O canto tem o poder de unificar, dar direção, criar sintonia, criar comunhão. Por isso, antes de chegar na execução do canto, na celebração, na comunidade, é preciso criar essa comunhão, essa sintonia entre os ministros do canto, os outros servidores da comunidade, criar essa sintonia entre os ritos que serão celebrados, criar sintonia com a assembleia que celebra. A música deve estar a serviço desta comunhão, fazendo a ponte entre o rito celebrado e o povo que celebra. Participar bem, plena, ativa e conscientemente da liturgia é estar envolvido em um processo de profunda formação. No capítulo 6 da Sacrosantum Concilium encontramos: o canto sacro, que se acomoda às palavras, faz parte necessária ou integrante da liturgia solene. A música sacra será tão mais santa quanto mais intimamente estiver ligada à ação litúrgica. Isso já nos ensinava São Pio X no começo do século XX. E os pastores de almas cuidem com diligência que em todas as funções realizadas com canto, a comunidade dos fiéis possa oferecer a participação que lhe é própria. E a instrução geral do Missal Romano alerta que se dê grande valor ao uso do canto na celebração da missa, tendo em vista a índole dos povos e as possibilidades de cada assembleia litúrgica. Que não falte o canto dos ministros e do povo nas celebrações de domingo e nas festas de preceito. E na escolha das partes que serão cantadas, que se dê preferência às mais importantes, aquelas que o sacerdote, o diácono ou o leitor cantam com resposta do povo, ou então aquelas que o povo e o sacerdote devem proferir simultaneamente. Ainda ensina a instrução geral do missal: convém que haja um cantor ou um regente de coro para dirigir e sustentar o canto do povo. Mesmo não havendo um grupo de cantores, o que tem sido uma realidade nesses tempos de pandemia, ainda que seja um só cantor, compete ao cantor dirigir os diversos cantos com a devida participação do povo. E aqui a gente faz um alerta para os ministros de música, os cantores.
O nosso serviço de animadores da Assembleia Litúrgica sempre a serviço do povo que celebra, provocando, dirigindo, entusiasmando o povo para que cante. Mas não cante qualquer coisa, que cante o que está previsto no rito, que cante de acordo com o rito, para que aquilo que está previsto, o mistério que está escondido, se revele através do canto, principalmente do canto da Assembleia. O grupo de cantores, segundo a disposição de cada igreja, deve ser colocado de maneira tal que se manifeste a sua natureza, que ele faz parte da Assembleia e que exerce um papel particular, que a sua função se torne mais fácil e que cada um dos membros possa participar plenamente da missa, inclusive na participação sacramental. Agora, vamos fazer uma panorâmica dos cantos da missa a partir do que já estava na instrução geral do Missal Romano. Recordando, a nova edição do Missal não trouxe muitas novidades a respeito do canto, mas ela provoca que a gente volte às raízes, ao essencial. Portanto, vamos fazer esta revisão a partir do que já falamos, da participação plena, ativa, consciente, de que já falava o Concílio Vaticano II, documento Sacrosanctum Concilium e a instrução geral do Missal. A função do canto de entrada. O canto de entrada não é para acolher o celebrante. Inclusive, vamos recordar o que o Papa Francisco diz na carta Desiderio Desideravi. Não é um celebrante, é toda a Assembleia que celebra. Toda a Assembleia é celebrante e um preside. O canto de entrada tem a finalidade de abrir a celebração, promover a união da Assembleia, introduzir o mistério do tempo litúrgico e acompanhar a procissão do sacerdote e dos ministros. Recordemos na nossa prática o que muitas vezes acontece nas nossas celebrações. A comunidade está dispersa, alguns tentando fazer uma oração silenciosa, outros conversando. Quando começa o canto de abertura, canto de entrada, se cria aquela comunhão, aquela sintonia. Principalmente quando é toda a Assembleia que canta, motivada, provocada pelos ministros, pelos servidores do canto. O canto pode ser alternado entre cantores e povo, mas que sempre haja a participação do povo. Se não houver canto de entrada, pode-se recitar a antífona do missal, pelo leitor, por algum dos fiéis ou pelo próprio sacerdote. Recordando, então, a função da antífona de entrada é ser uma inspiração para o canto de entrada. Há muitos cantos, inclusive daqueles publicados nos vários inários litúrgicos da CNBB, que estão com o texto da antífona de entrada ou texto inspirado na antífona de entrada, que são mais indicados para esse momento ritual. Agora, vamos comentar um canto que muitas vezes não fizemos do jeito que deveria ser feito, o ato penitencial. Você, irmão e irmão que é animador de música, você sabia que ato penitencial é uma coisa e o Senhor tem piedade é outra coisa? Não? Está bem, eu vou te explicar. O Missal Romano, e não somente esta edição, já a segunda e a primeira edição, ensinam que há 3 fórmulas para o ato penitencial. As 3 fórmulas têm uma estrutura básica. Um convite à conversão, um momento de silêncio, o ato penitencial propriamente dito, a recitação da absolvição pelo presbítero que preside, e depois o Senhor tem de piedade ou Kyrie. A primeira fórmula, convite à conversão, por exemplo, irmãos e irmãs, reconheçamos nossos pecados para celebrar dignamente os santos mistérios. Depois do silêncio, o presidente da celebração convida, confessemos os nossos pecados. E todos recitam juntos, confesso a Deus Todo-Poderoso, e assim por diante. E aí o presidente diz a oração de absolvição. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. E a Assembleia responde, amém. Então se recita ou se canta, Senhor tem piedade de nós, na forma simples. Senhor tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, Senhor tem piedade de nós. Se recita ou se canta. Esta é a primeira fórmula. A segunda fórmula, a mesma estrutura, porém, depois do silêncio, existe um diálogo entre o presidente da celebração e a Assembleia. Tende compaixão de nós, Senhor, a Assembleia responde, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, a Assembleia responde, e dai-nos a vossa salvação. E depois o presidente conclui, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. E novamente se recita ou se canta, Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, Senhor tem piedade de nós. Esta foi a segunda fórmula.
A terceira fórmula do ato penitencial é a que estamos mais acostumados, em que o ato penitencial está unido ao Senhor, tenha piedade de nós. Aquela fórmula em que se diz Senhor, se coloca um texto e depois tenha piedade de nós. Esta fórmula foi introduzida na primeira edição, essa terceira fórmula foi introduzida na primeira edição em língua vernácula do nosso missal. E o texto era: Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Cristo, que vieste chamar os pecadores, Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai. E não por acaso, esta fórmula foi a mais usada em todo o começo da nossa reforma litúrgica aqui no Brasil. Agora, na segunda edição, para esta fórmula foram acrescidos muitos textos de acordo com o tempo litúrgico. Temos 5 fórmulas para o tempo comum, 3 fórmulas para o tempo do Advento, 2 para o tempo do Natal, 3 para o tempo da Quaresma, 5 para o tempo da Páscoa. Vou me deter aqui em dois textos que foram inseridos nesta terceira edição para o tempo da Páscoa, específicos para a festa, a solenidade da Ascensão e a solenidade de Pentecostes. Veja que beleza de texto costurado à festa que será celebrada. Para a festa, para a solenidade da Ascensão. Senhor, que subindo ao céu vos tornastes Rei do Universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. Cristo, que na vossa ascensão levastes cativo o cativeiro, tende piedade de nós. Senhor, que voltando à casa do Pai, abristes o céu para nós, tende piedade de nós. Agora, da solenidade de Pentecostes, veja que beleza, que primor esse texto que está agora na nova edição, terceira edição do Missal. Senhor, que pelo Espírito Santo estais presente no mundo, tende piedade de nós. Cristo, que dais o Espírito Santo para o perdão dos pecados, tende piedade de nós. Senhor, que enviais o Espírito Santo para criar um mundo novo, tende piedade de nós. Dá para compreender, por esses textos, o que significa o texto ligado ao ano litúrgico para que toda a comunidade se envolva pelo mistério. Agora fica uma missão para os músicos, compositores, de colocar música e de colocar uma música que vista esse texto, de modo que o texto possa significar, dar sentido para aquela comunidade que vai celebrar, seja a Ascensão, seja o Pentecostes. E aqui, estes demais textos, eles podem ser usados durante todo o tempo do ano litúrgico, cada texto a seu tempo. Ainda sobre esta fórmula, terceira fórmula do ato penitencial. Nestes textos que foram colocados no Missal desde a segunda edição, e esses novos textos da terceira edição, se mostra uma coisa essencial do ato penitencial. Que o ato penitencial é um louvor a Cristo e uma súplica pela sua misericórdia. Não é tanto uma lista de pecados, como já cantamos há muito tempo atrás. O que a instrução do Missal nos diz? Que o ato penitencial, o canto, é um canto que os fiéis aclamam o Senhor e imploram a sua misericórdia. Esse canto é executado normalmente por todos, tomando parte nele o povo e o grupo de cantores. Quando o Kyrie, ou Senhor piedade, tende piedade, é cantado como parte do ato penitencial, antepõe-se a cada aclamação uma invocação, como vimos aqui nesta fórmula terceira. Ou seja, é preciso a gente rever a nossa prática quanto ao ato penitencial e o Senhor tem piedade ou Kyrie. Será necessário a gente se disciplinar, tanto quem preside quanto os cantores, conversar. Vai ser a primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula? Qual texto será usado? Qual melodia será cantada? Para que esse trabalho seja um entrosamento entre quem preside e o ministério dos cantores. Para a gente resumir esta questão do ato penitencial e do Senhor tem piedade de nós. A primeira fórmula é aquela que o texto é recitado ou cantado, confesso a Deus Todo-Poderoso e assim por diante. E tem o Kyrie simples, Senhor tem piedade, Cristo tem piedade, Senhor tem piedade. A segunda fórmula, o texto é dialogado entre o presidente e a Assembleia. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. E, de novo, tem o Kyrie simples. Senhor tem piedade, Cristo tem piedade, Senhor tem piedade. A terceira fórmula é que o ato penitencial é unido ao Kyrie, ou Senhor tem piedade. Como, por exemplo, esta fórmula para o tempo comum. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós.
Esta é a terceira fórmula. E nesta fórmula, a absolvição vai para o final. Na primeira e na segunda fórmula, vem primeiro a absolvição, Deus Todo-Poderoso, e depois a recitação ou canto do Kyrie simples, Senhor tem piedade, Cristo tem piedade, Senhor tem piedade. Recordando que diz também a introdução do missal que esta absolvição não tem a mesma eficácia do sacramento da penitência. Agora, a respeito do hino de louvor, Glória a Deus nas alturas. É preciso retomar aquilo que já foi ensinado desde o começo na instrução do missal, que é um hino antiquíssimo, que no passado foi cantado apenas pelo bispo, depois os presbíteros, e depois foi ampliado por canto de toda a comunidade, exceto nos tempos da Quaresma e do Advento. É cantado por toda a Assembleia ou pelo povo alternando com um grupo de cantores. E se não for cantado, seja recitado por todos juntos ou por dois coros dialogando entre si. Veja como a instrução do missal destaca a participação do povo neste hino de glória. Ainda que não fosse cantado, que todos participem pelo menos da recitação. Hoje já temos várias melodias que facilitam o canto do glória, conforme o texto do missal. E é preciso que o grupo dos cantores prepare, e não somente se prepare, mas prepare o povo a participar cantando deste hino de louvor, essa grande doxologia. A respeito do salmo responsorial, o salmo, de preferência, seja cantado, ao menos no que se refere ao refrão do povo. O salmista, do ambão, profere os versículos do salmo, enquanto a assembleia escuta sentada, participando do refrão. O salmo é chamado responsorial porque tem essa característica de ser um diálogo entre o salmista e a assembleia. O salmista provoca a assembleia responde com o refrão. Ele é ainda responsorial por ser uma resposta à palavra ouvida na primeira leitura. O salmo sempre está em consonância com a leitura do Antigo ou do Novo Testamento, que é proclamada na liturgia da palavra. A respeito do salmo responsorial, é preciso cuidar também que as melodias sejam acessíveis para a participação do povo no refrão. E mesmo quanto ao solo do salmista, que seja uma melodia que tem uma melodia fácil de captar e exprimir as palavras. O mais importante no salmo não é a melodia, não é a performance vocal do cantor, mas a palavra. Então, os salmistas cuidem de escolher melodias que vistam a palavra do salmo e possam dar-lhe o sentido que ela precisa exprimir. Assim sendo, é preciso cuidar com a letra dos salmos. Se é um salmo de súplica, será um salmo diferente, por exemplo, de um salmo de louvor. Se é um salmo penitencial, a melodia deveria ser diferente do que um salmo de ação de graças, de júbilo. A melodia precisa se adequar também ao texto que será cantado. Já a aclamação ao Evangelho é um texto jubiloso, um aleluia, sempre acompanhado de um versículo que está ligado diretamente ao Evangelho. É como se fosse uma introdução ao Evangelho que será proclamado. Essa introdução, esse versículo, está no lecionário, imediatamente antes do Evangelho que será proclamado. Então, os cantores estejam atentos a sempre usar este versículo, seja com o aleluia durante todo o ano litúrgico, seja excepcionalmente na Quaresma, quando o refrão é diferente. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória, ou semelhantes. Mas sempre o canto do aleluia, o texto do versículo está diretamente ligado na liturgia da palavra. Esta aclamação da aleluia se constitui um rito ou ação por si mesma, pela qual a Assembleia dos Fiéis acolhe o Senhor que vai falar no Evangelho, saúda o Senhor que vai falar e professa sua fé através do canto. Sobre o canto da apresentação das oferendas. Era chamado, no começo da Reforma, canto do ofertório. Porém, vamos fazer um ajuste aqui. O ofertório acontece quando o Cristo se oferece ao Pai. O ofertório se concretiza quando o presbítero, no fim da oração eucarística, eleva as espécies consagradas, o pão e o vinho, e fala: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória. Este é o momento do ofertório. Até antes da consagração, dizemos apresentação das oferendas. Desta maneira, o canto acompanha a apresentação das oferendas e se prolonga até pelo menos que os dons tenham sido colocados sobre o altar. E este canto pode sempre fazer parte desse rito da apresentação das oferendas. A respeito do canto do santo. O santo
É uma aclamação que remete a Isaías 6, o canto dos anjos na visão de Isaías, e a aclamação do povo, dos discípulos, que vai ao encontro de Cristo quando ele entra em Jerusalém. Hosana, Hosana nas alturas. Desta maneira, a Assembleia proclama ou canta Santo, Santo, Santo. Este texto também não pode ser substituído e, devido ao caráter jubiloso desse texto, é preciso escolher melodias que estejam a serviço desta aclamação. A respeito ainda do santo, o texto bíblico diz, ainda citando Isaías capítulo 6, os anjos dialogam entre si. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Isso, texto bíblico. O texto litúrgico muda o sujeito da frase. O texto bíblico está retratando um diálogo entre os anjos, que eles falam, o Senhor é santo. No texto litúrgico, de maneira diferente, o presidente, com a Assembleia, proclama a santidade de Deus e é a Assembleia com o presidente que diz, Santo, 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 Senhor Deus do universo. Por isso, o texto, você pode conferir no missal, não tem este verbo é. Por isso, cuidado com as melodias que se escolhem para que sejam conforme o texto que está no missal a respeito do santo. Logo depois da consagração, foi feita uma adaptação nessa terceira edição do missal. Quando o presidente disser mistério da fé, a Assembleia clama, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Quando o presidente disser mistério da fé e do amor, a resposta será, todas as vezes que comemos desse pão e bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos vossa vinda. E quando o presidente disser mistério da fé para a salvação do mundo, a resposta será, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Desta forma, vocês, ministros do canto, combinem com quem vai presidir a celebração. Esta aclamação, se for cantada, é preciso ajustar qual vai ser o canto, qual vai ser o texto, para que também o presidente faça a provocação ao povo com o texto correto. Cada texto supõe uma resposta diferente. E para facilitar o trabalho e o serviço dos ministros do canto, as respostas, as aclamações durante a oração eucarística foram simplificadas e unificadas. Você poderá ver, depois que tiver acesso ao texto das orações eucarísticas, isso vai facilitar o seu trabalho como ministro da música no canto dessas respostas, dessas aclamações durante a oração eucarística. A respeito do canto do Cordeiro de Deus, recordemos o que diz a instrução no missal romano. Este canto acompanha a fração do pão. O grupo dos cantores canta a súplica Cordeiro de Deus e o povo responde. Ou seja, sempre tem a participação do povo. A invocação Cordeiro de Deus acompanha a fração do pão. Por isso, se a fração do pão se prolonga, pode-se até repetir, tende piedade de nós, quantas vezes for necessário, até concluir com o dai-nos a paz. A respeito do canto de comunhão, tem um elemento muito precioso que já existia desde as primeiras edições, que é preciso destacar. As antífonas que estão previstas para a comunhão, elas são uma pista para se ligar o canto da comunhão ao evangelho que foi proclamado, principalmente nos tempos da Quaresma, Páscoa, Advento, Natal. Nas solenidades principais, a antífona de comunhão está sempre fazendo um eco do Evangelho. Qual é o sentido disso? Para que o pão que a gente ouviu como palavra no Evangelho seja o mesmo pão que a gente comunga na hora da comunhão. E quando vamos ao encontro do Senhor para viver a comunhão a espécies consagradas, que o canto esteja ecoando, recordando o Evangelho, aquele Evangelho que foi proclamado. Esta é uma experiência linda quando conseguimos fazer nas comunidades. Nos vários inários litúrgicos da CNBB, tem muitos cantos já adaptados nessa direção. E se você não conhece, eu provoco, eu desafio que você conheça, vá atrás e utilize essa ferramenta nas suas comunidades, para que este momento da comunhão seja um momento não só de comungar com Cristo na Eucaristia, no pão consagrado, mas seja eco para gravar no coração. Que seja eco para gravar no coração a palavra proclamada no Evangelho.
Este é o momento do rito que nós ainda não exploramos o suficiente em nossas comunidades. E acompanhando as antífonas de comunhão do missal, principalmente nos domingos, nos tempos fortes, Advento, Natal, Quaresma, Páscoa e solenidades, nós poderemos fazer um ótimo serviço se a gente ligar o texto do Evangelho, a antífona de comunhão, ao que se canta neste momento, enquanto a Assembleia participa do pão consagrado. Se não houver canto, a antífona proposta no missal pode ser recitada pelos fiéis, por algum dos fiéis, ou pelo leitor, ou pelo próprio sacerdote, depois de ter comungado. Isso prevê a instrução do missal se não houver canto de comunhão. Mas a antífona é sempre uma referência muito rica para que o canto de comunhão tenha o seu sentido e cumpra com a sua função ritual. Temos visto em várias comunidades uma preferência por cantos em latim. O que diz a Sacrosantum Concilium a esse respeito? No número 116, no capítulo 6, sobre o canto e a música sacra, se diz que se reconhece o canto gregoriano como próprio da liturgia romana. Porém, outros gêneros da música sacra não devem ser excluídos de modo algum das celebrações do culto, desde que estejam em harmonia com o rito. E ainda, no número 114, que se cuide que toda a ação sagrada seja cantada com participação ativa de toda a Assembleia dos Fiéis. Quando vemos celebrações internacionais e vários povos falando várias línguas, tem sentido se cantar no latim, que o latim seja um ponto de unidade entre aquela comunidade que celebra, para exatamente facilitar a participação. No entanto, se o latim é usado numa assembleia que não fala latim e não conhece o latim, e se a melodia, em vez de facilitar, dificulta a participação do povo, este ponto deve ser revisto. Que os ministros da liturgia, os servidores do povo de Deus na música, levem isso em consideração, para que os cantos, principalmente estas partes fixas, ato penitencial, o Senhor tem piedade, glória, santo, Cordeiro de Deus, que tenham essa participação do povo, que o povo possa compreender, não somente pelo texto, pela língua que é cantado, mas também pelas melodias, que possa se exprimir aquilo que o rito está pedindo. Recordemos que o glória e o santo, pelo próprio texto, tem um caráter mais jubiloso e festivo. E o ato penitencial, o Senhor tem piedade, e o Cordeiro de Deus já tem um caráter mais de súplica. Então, que as melodias escolhidas sejam também nessa direção, que as melodias possam servir ao texto, ajudar a comunidade que canta a vivenciar o sentido que está previsto no texto. Para terminar a nossa conversa, eu proponho aqui um desafio. Eu não. Quem propõe é o próprio Papa Francisco na carta Desideri Desideravi. Ele provoca que todo o povo de Deus volte a se encantar pela liturgia, ter a simplicidade e a curiosidade de criança ao nos aproximar da celebração. E quando nos prepararmos pessoal e comunitariamente para celebrar o mistério, a gente tenha sempre essa pergunta: o que eu tenho que vivenciar, aprender nessa celebração que eu não vivenciei, que eu não aprendi ainda antes? Recordemos o sentido de mistério. Mistério não é aquilo que eu não entendo, mas aquilo que eu não posso explicar plenamente. Na celebração, o mistério está sempre para além de nós, porém está sempre muito próximo, acessível, através de todos os sinais sacramentais. Toda a celebração é sinal sacramental. Palavras, gestos, espaços, perfumes, música. Então, que a música, o canto, a palavra, a comunidade reunida seja sinal sacramental e que estes sinais, estes símbolos, conversem, dialoguem entre si, que os símbolos possam significar aquilo que devem significar, possam exprimir essa linguagem, esse aproximarmos do mistério. Todos nós, presbíteros, ministros da música, Assembleia dos Fiéis, todos nós precisamos nos encantar de novo pela realidade sacramental dos sacramentos. Aprender a ler a presença do Senhor nesses sinais concretos, nesses sinais sensíveis. Não basta que a música seja agradável aos ouvidos do povo ou dos ministros da música, nem que seja de acordo com o ritual apenas. É preciso que a música se torne caminho de comunhão, ponto de ligação entre o rito a ser celebrado e a comunidade que celebra. Que o caminho da música na celebração seja um caminho de conversão para todos os servidores, ministros e para toda a comunidade. A partir deste novo missal, que usaremos oficialmente a partir do Advento de 2023, que possamos reaprender a orar como igreja. Recordemos o que os santos padres diziam, que o missal contém a oração da igreja.
É a síntese de tantas pessoas que celebraram, viveram o encontro com Cristo na comunidade, nos sacramentos e deixaram por escrito seu testemunho de oração. Não é simplesmente um texto a ser lido. A celebração não são esquemas a serem realizados, mas são caminhos de comunhão que a gente pode permitir que o Senhor nos toque. Que possamos aprender a orar com a igreja, possamos aprender a orar como igreja e que o nosso canto seja sacrifício de louvor e ação de graças para o crescimento do reino de Deus entre nós.